Muito bem, então essa é a correção completa da página 6 até a página 9, tá? Então, eu vou começar aqui com o exercício 1. E aí, no exemplo A, eu não lembro aonde a gente começou, nem aonde a gente parou, então eu vou dar sequência aqui. Se eu repetir exercício, não tem problema, tá? Então, como vocês já têm aí na apostila, então eu tô seguindo aqui, ó. Então, você tem aí mais 14 dividido para mais 22. No exercício 1, ele pede para que você simplifique a fração. Então, você só vai simplificar, né? Dividir por um número igual por esse. Então, vou começar aqui por 2. Vou dividir por 2, que aí vai me dar 7 aqui, 11 aqui. Não consigo mais dividir esse número, né? Porque são números primos. E agora é só pôr o sinal. Mais com mais, mais. Pronto. Letra A. Letra B agora. Eu tenho letra B, menos 30 dividido para mais 10. Então, eu vou simplificar um número que dê para simplificar os dois ao mesmo tempo. Vou direto por 10, porque eu sei que 10 dividido por 10 dá. E eu sei que 30 dividido por 10 também dá. Esse número aqui tem que ser igual, tá? Então, eu vou dividir. 30 dividido para 10 é 3. 10 dividido para 10 é 1. Menos com mais, menos. Esse 1 não há necessidade, então eu vou colocar aqui só o menos 3, tá? Letra C agora. Então, a C, deixa eu vir aqui, 66 mais 66, dividido para menos 55. Então, o número que multiplica os dois, que divide, né? Desculpa, que divide os dois, né? Então, como é números iguais aqui, ó, então, isso é uma dica, tá? Quando os números são iguais, ó, 5, 5, 6, 6, então eu sei que dá para dividir por 11. 6 dividido por 1 dá 6, 6 dividido por 1 dá 6. Então, 66 dividido por 11 dá 6. E a mesma coisa embaixo, 55 dividido por 11 dá 5. Mais com menos, menos. Vamos para a letra D. Opa, não sei se não deu para ver, não prestei atenção no celular. Então, tá aqui a resposta, tá? Então, vamos lá, vou deixar aqui no meio, deixa eu ver. Letra D, então. D menos 35 dividido para menos 45. Então, menos 35 menos 45. Vou dividir aqui, né? Que número que simplifica? Outra dica. Terminou com 5, terminou com 5, vou na tabuada do 5, né? E aí, vou pensar que número que dá para dividir. Então, dá para dividir aqui por 5. Então, não necessariamente sempre por 5. Pode ser por 10, por 15, por 20. Posso jogar até números altos, mas sempre dentro da tabuada do 5. E aí, dá 35 dividido para 5, dá 7. 45 dividido para 5, 9. Menos com menos, mais. Tudo isso a gente já aprendeu praticamente, né? A gente tá relembrando que a gente aprendeu em sala de aula quase, né? Porque a gente só não fez a simplificação, mas a simplificação vocês aprenderam no 6º ano. Então, não tem muito segredo, não. Então, menos aqui, mais 117. Por isso, quando eu tenho dois sinais assim, ó, eu tenho que colocar o parênteses, tá? Para poder arrumar aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 81. Não posso simplificar a uma fração sem antes arrumar isso daqui, ó. Então, aqui eu tenho que arrumar ele. Então, eu vou arrumar aqui, ó. Porque ele está, como ele estava deitado, esse menos com mais estava junto. Era uma coisa só. Esse valor é uma coisa só que tá dividindo isso daqui, tá? Então, eu vou arrumar aqui, ó, menos com mais, menos 117 por mais 81. Agora, vamos simplificar. Número que tem na tabuada aqui e na tabuada aqui.
Então, é o 9. Se eu dividir aqui, ó, por 9, 117 dividido por 9 dá 13. Isso daqui não é mágica, não, tá? Eu tenho que fazer o exercício antes para saber. 81 dividido por 9 dá 9. E aí, menos com mais, menos. E a gente termina o exercício 1. Então, vamos para o exercício 2 agora. Exercício 2. Então, ele fala, efetue cada divisão e escreva os resultados na forma de número decimal. Então, eu vou dividir, já vou montar direto, tá? Sinal eu não vou copiar. Então, no exercício A aqui, ó. 2 dividido para 5. 2 não dá para 5 pessoas. Eu venho e coloco 0 aqui. 20 dividido para 5, coloquei o 0, né? Não pode esquecer aqui do 0, vírgula. 20 dividido para 5 dá 4. 4 vezes 5, 20, sobra nada. Ok? Então, essa é a resposta. Ah, se essa é a resposta, agora eu vou colocar o sinal. Mais com mais, mais. 0,4. B. Então, eu tenho 3 dividido para menos 25. 3. Deixa eu mudar aqui a cor. 3 dividido para 25, né? 25. Não tô colocando sinal, ó. Não tô colocando sinal, tô fazendo a divisão. Essa divisão é até um rascunho, tá? Quando tem uma operação maior, você não vai fazer isso daqui no meio da conta. Isso daqui é um rascunho, porque eu tô fazendo porque ele pediu para que a gente efetuasse a divisão primeiro. Então, eu vou dividir. 3 não dá para dividir para 25, coloco 0, 0, 30 dividido para 25 dá 1. 1 vezes 25, 25, para 30 sobra 5. Vou dividir de novo. 5 não dá para dividir, eu coloco 0 e divido. Dá 2. 2 vezes 5, 25, sobra nada. Agora que vem a resposta, né? Então, agora que vem a resposta aqui, ó. A resposta lá da apostila, ele tá dizendo que... Deixa eu achar aqui, tô ficando meio cegueta. Letra B, mais e menos. Mais com menos, menos. 0,12. Essa é a resposta, tá? Vamos para a letra C, então. C. Deixa eu... 7 dividido para 2. 7 dividido para 2. 7 dividido para 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. Sobra 1. 1 não dá para dividir. Eu venho e coloco 0. E aí, coloco uma vírgula aqui, ó. 10 dividido para 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Sobra nada. Sinal menos com menos, né? Então, aqui vai ficar menos com menos mais 3,5. Letra D. 1 dividido para 20. 1 não dá para dividir para 20, então eu coloco 0, 0, vírgula. 10 não dá para dividir para 20. Como eu coloquei 2 zeros seguidos, então eu tenho que colocar outro 0. Repare que nesse caso aqui, ó, eu coloquei um 0 depois. Primeiro 0, vírgula aqui e o 0 na frente. O segundo 0, não há necessidade de mexer aqui. O terceiro, agora se for um segundo 0 ao mesmo tempo, ó, sem eu dividir, sem eu conseguir dividir, eu coloquei 2 zeros. Então, por esse motivo, eu venho e coloco 0 aqui também, tá? Então, lá, 100 dividido para 20 dá 5. 5 vezes 20 dá 100. 100, né? Desculpa, sobra nada. Resposta, 0,05. Qual sinal? Na D. Menos com mais, menos. Letra E, então. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Letra E. Opa, só um minuto, a caneta caiu. Letra E. 5 dividido para 4. 5 dividido para 4 dá 1. Vezes 4, 4. Para 5 sobra 1. 1 não dá para dividir, então eu venho e coloco o 0 aqui.
10 dividido para 4 dá 2. Opa, esqueci da vírgula, né? O primeiro zero, vírgula. Se eu tivesse colocado, se eu já tivesse colocado zero aqui, eu não mexeria aqui, tá? Então, 10 dividido para 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. 8 para 10, sobra 2. Vou colocar zero de novo. Então, lembra que eu falei? Agora eu coloco um zero de novo, porque 2 não dá para dividir. Não vou colocar nada aqui, não vou mexer com nada. Por que não vou mexer? Porque eu já tinha mexido aqui no primeiro zero, a não ser que eu colocasse 2 zeros seguidos, tá? Então, 20 dividido para 4 dá 5. 5 vezes 4, 20, sobra nada. Ok? F, então. F. 80 dividido para 15. 80. Ah, a resposta daqui, né? Faltou a resposta. Então, a resposta, 1,25. O sinal é, deixa eu ver aqui, menos, né? Porque ele tá no meio da fração. Já é uma fração negativa, não tem número negativo e positivo. 80 dividido... Opa! 80 dividido para 15. Aqui também, ó, tá vendo? A fração toda ali já é negativa. Então, o resultado vai ser negativo mesmo. 80 dividido para 15. Aqui tem duas formas que eu posso fazer. Eu posso fazer a divisão aqui ou eu poderia simplificar. Chegaria no mesmo resultado, tá? Vou dividir, então. 80 dividido para 15. Dá 4, né? 4 vezes 15 dá 60. Ah, não, dá 5. Desculpa. 5. 5 vezes 15 dá 75. Sobra 5. 5 não dá para dividir, eu venho e coloco 0, vírgula. 50 dividido para 15 dá 3. 3 vezes 15, 45. Sobra 5. Repare que sobrou 5 aqui. Foi estranho, né? Eu coloquei o 0 e tá, dividi. Aí sobrou 5 de novo, suspeita. Então, vamos lá, de novo, ó. Vou colocar o 0. Como eu tô colocando o 0, aqui eu já tinha colocado a vírgula. Então, aqui eu não mexo, não. Então, 50 dividido para 15 dá 3 de novo. Eu já sei que sobrou 5. Tá vendo que ele vai fazer uma coisa contínua? Se sobrou 5 aqui, aí eu coloquei 0, dividi, sobrou 5 de novo. Aí eu desconfio. Coloquei 0, dividi, vai sobrar 5 de novo, e assim sucessivamente. Ou seja, é um número aqui infinito, né? Uma dízima periódica aí que não vai parar, sempre vai estar sobrando 5 aqui, tá? Então, a gente pode parar aqui, ó, na segunda casa, não tem problema. Aí, a resposta vai ficar menos 5,33. Subi aqui, né? Não sei porquê. Mas tudo bem. Próximo, então. Então, lá no exercício 3 agora. Então, eu tenho aqui exercício 3. E aí, ele fala que agora ele deu o número, tá escrito em número decimal, né? Tá na forma decimal. E ele quer que você transforme em fração e depois faça a redução, né? Transforme... Cadê? Escrever na forma irredutível. Então, vamos lá. Exercício A. Então, ele deu ali 0,4. 0,4. Então, o que eu tenho que fazer? Copiar o número sem a vírgula é 4. O 1 é automático. E aí, quantas casas depois da vírgula? 0. Dá para simplificar? Dá para dividir por 2, né? Se eu dividir eles por 2, vai ficar 4 dividido por 2 é 2. 10 dividido por 2 é 5. Muito bem. Vamos para B, então. B. Menos 1,3. Número sem a vírgula, 13. A 1 é automático. E aqui, eu coloco quantas casas depois da vírgula? 1. Então, 0. Sinal permanece o mesmo. Aqui não dá para simplificar. Por quê? Porque o 13 é um número primo. O número primo é aquele que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Eu não consigo dividir o 10 por 13. Então, não dá para dividir por 13. E se eu dividir por 1 aqui, vai dar o mesmo resultado. Então, não vai adiantar.
Então, vai ficar assim mesmo. A letra C, né? C. Eu tenho 2,34. Então, vamos lá. Número sem a vírgula, 234. Quantas casas depois? 2. 1 é automático, tem 2 casas, é 2, 0. O sinal é o mesmo, né? Dá para simplificar? Dá, né? Dá para dividir por 2, dá 117,50. D menos 542, vírgula. Número sem a vírgula, 542. Quantas casas depois? 2, então é 2, 0. 1 é automático. Dá para simplificar? Dá para dividir por 2. Se eu dividir por 2, dá 271. Nossa, até a caneta tá acabando a tinta. 50, não acabe. Então, lá. O sinal aqui é o mesmo. Não tem nenhuma operação para fazer, né? Se eu for olhar aqui, ó, não tem nenhuma operação. Se eu for fazer aqui, tem, né? Mas aí vai dar menos com mais, vai ser menos mesmo, tá? Então, tá. Na verdade, aqui o sinal, ele não tá em cima, ele tá aqui, tá? Porque ele tá dizendo que a fração, ele é toda. Desculpinha, fração aqui, ela é toda negativa, então não tem nenhuma operação. Se eu dividir essa conta, vai ficar sempre com o resultado que está aqui na frente. Então, vamos lá. E. Tem E? Tem. Então, letra E. Menos 0,003. Número sem a vírgula. 3. Deixa eu ver se eu clarei um pouquinho mais aqui. Tá, clareei. Número sem a vírgula. 3. Traço, sinal é automático. Quantas casas depois da vírgula? 3. Então, 1, 2, 3, 0. Aqui não dá para simplificar, né? Porque 1000 não dá para dividir por 3. E 3 também é um número primo, que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então, o sinal não muda. Então, o sinal fica aqui na frente, ó. Não tô deixando espaço pro sinal, né? Mas dá para entender aqui, ó. Tá? Essa é a fração aqui. Sapatinho. Tá. Então, F. Menos, vamos ver se eu deixo espaço agora. Lembrar, faço tudo tão no automático que... Então, lá, número sem a vírgula, 304. Vou fazer bem longe para deixar espaço aqui. 1 é automático. Quantas casas depois? 2. Então, 1, 2. Dá para simplificar? Dá. Então, vou simplificar, vou dividir por 4. Então, por 4 dá 76. E por 4 aqui deu 25. Como eu sei que é por 4? Gente, tem que fazer conta, tá? É tudo as continhas no rascunho aqui. Não tem nenhuma mágica, não. Então, aqui, o sinal, ele permanece o mesmo. Essa fração é negativa. Essa fração é negativa. E como a nossa amiga perguntou na aula, o sinal, ele fica em cima ou embaixo? Se colocar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, o professor vai entender, não tem problema. Mas o correto é ficar mesmo no meio. Então, exercício 4. Vamos lá para o exercício 4, então. Reescreva as expressões trocando o símbolo arroba pelo número adequado. Então, eu já tinha feito com vocês, mas eu vou fazer. Agora eu lembrei que eu já tinha feito essa daqui, mas eu vou fazer de novo. 0,6 igual, só para ficar completo. Então, ele colocou aqui o 10 igual o 20 igual 18 em cima igual 42. Então, peraí, se eu transformar em cifração, realmente vai ficar um 10 embaixo, porque tem uma casa que é um 0. Então, eu transformei e coloquei o 6 aqui em cima. Para virar 20, do 10 virar 20, teve que ser multiplicado por 2. Se ele multiplicou 2 por aqui, eu vou multiplicar por 2 aqui, ó. Aqui, daqui para cá, não deu.
Porque, ó, só se eu somasse. Mas se eu somar 6 aqui, depois para fazer essa daqui ficaria complicado, né? Então, não é desse jeito. Então, ele fez o quê? Ele fez aqui, ó. Isso daqui não importa como foi feito, tá? Ele só fez mudança, só fez diferente, que era para vocês testar o conhecimento de vocês, tá bom? Então, se ele multiplicar por 3 aqui, aí eu consigo multiplicar isso daqui por 7. Então, ele multiplicou, né? Então, aqui deu 18 sobre 30 e aqui 70. Então, aqui foi por 3 e depois, daqui até aqui, ele multiplicou por 7. Não faz diferença como se você quer fazer tudo seguindo aqui, ó, 12. Ele poderia fazer 12 vezes 2, aí daria 24 e aqui daria 40, depois multiplicando por 2 ou multiplicar por 3. Não faz diferença. Porque na hora, se você fazer todas essas divisões aqui, ó, vai chegar nesse mesmo resultado, tá bom? É mais para testar o conhecimento de vocês. Então, vamos ver a B, se vocês acertaram. Então, a B eu tenho 0,88 igual 22 sobre 25 igual 44 sobre arroba igual 88 igual 150 embaixo. Então, pera aí, o que ele fez? Vamos lá. Se eu tirasse isso daqui, chegaria nisso daqui, ó. Se eu leio o número, então chegaria aqui. Então, eu iria pelo mais fácil, tá? Eu vou logo pelo mais fácil. Então, vem aqui, 2 zeros aqui, 100. Então, de 88 para dar 44, ele pode ter dividido por 2. Se ele dividiu por 2, deu certo. Aí, depois, se dividir de novo por 2, dá isso. Então, realmente, aqui se encaixa, ó. 50 e 25. Só que para dar 150 aqui, o que ele fez? Então, aqui ele pegou e multiplicou, ele fez uma multiplicação. Eu tenho que pensar o que ele fez para chegar a 150. O que ele fez daqui, aqui, só que teria que ser igual, né? O problema é que se eu for ficar testando, tem outras formas e às vezes não tem. E às vezes tá errado, né? Então, você tem que tentar o que dá certo. Tem que dar certo pro de cima e pro de baixo, tá? Então, eu achei, mas pode ter outras respostas? Pode, gente. Vocês podem ter encontrado outras soluções. Contanto que fique de uma forma correta, que aqui seja 150. E aí, o que eu fizer, vamos supor aqui, ó, eu achei que é vezes 6. Eu achei que ele pegou esse valor aqui e multiplicou vezes 6. Então, eu multipliquei esse vezes... esse não. Esse vezes 6 e esse também vezes 6. Deu 132, tá? Então, assim, você poderia achar outro valor. Daqui até aqui, pode. Só que aqui, vamos supor, você tem que fazer. Se eu multiplicar vezes 3 aqui, esse vezes 3. Então, aqui, multiplicar vezes 3, aqui, multiplicar vezes 3, vai chegar no valor, tá? Então, assim, pode ter outras maneiras de fazer, tá bom? Não tem problema, contanto que chega numa resposta correta aqui, ó. Se chegou nesse resultado de outras formas de fazer, não tem problema, tá bom? Aí depois só compartilha com a gente aí a outra forma que você achou. Então, vamos lá no exercício 5. Exercício 5, né? Deixa eu virar aqui a página. Continua. Então, no exercício 5 agora. Ele falou lá. No jogo encontrado de números iguais, são lançados 5 dados. E aí ele mostra ali os dados. Observe a jogada. Os dados com números iguais são... Ou seja, na verdade ali, uns é fração e outros são números decimais. Você pode fazer o quê? Pode dividir. Pode dividir ali os números, as que estão em fração. Você pode fazer a conta lá do 7. 7 dividido para 4. E aí você chega no resultado. Você pode dividir também 1 dividido para 5. Chega no resultado. Que aí eu vou fazer aqui, ó. Então, eu tenho lá os números 1,5
e 1,50. Gente, qual é a diferença disso daqui, ó? É a mesma coisa, tá? Mesma coisa. E esse é igual a esse. É um número só, tá bom? Então, lá. Vou dividir aqui, ó. 7 dividido para 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. Sobra 3 aqui, ó. Vou acrescentar um 0, 30 dividido para 4. 5 vezes 4, 20. 6 vezes 4, 24. 7 vezes 4, 28. Então, dá 7, sobra 2. Aqui, nesse caso aqui já passou, né? Não é igual. Então, esse daqui tá errado. Vamos dividir esse 1 sobre 5. Então, vem aqui, coloco 0, 10 dividido para 5 dá 2. Sobra nada. Já também não é, ó. Então, esse daqui também não é, tá? Então, só me sobrou o número misto. Então, vamos fazer o número misto. Quem não lembra aí, já aproveita a revisão do 6º ano, tá? Então, ó, número misto aqui, vamos efetuar a conta. 1 sobre 2, né? Na verdade, 1 sobre 2. Esse é o número inteiro. Como é que eu faço a conta aqui, ó? Então, como é que eu faço aqui a conta de um número misto? Eu multiplico aqui e somo aqui, ó. Então, vem aqui. Vamos lá. Então, 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, opa, é o número 3. Então, 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. O denominador permanece o mesmo, tá? Então, o denominador é o mesmo, ele não muda. Aqui eu só multiplico e somo. Faço esse com esse. Faço aqui, né? E depois aqui. Certo? Multiplica o denominador com o número inteiro e depois soma com esse número, com o numerador. Achei aqui. Agora, eu vou dividir para tirar a prova real. 3 dividido para 2. 3 dividido para 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Sobra 1 aqui, ó. Vem, acrescento 0, 10 dividido para 2 dá 5. Sobra nada. 5 vezes 2 é 10, sobra nada. Então, achei o número aqui. Então, é a alternativa B, né? Então, a alternativa B. Ok? 6. Exercício 6. A fração de 1 hora que corresponde a 15 minutos é... Então, 1 hora é 60 minutos, né? Então, é 15 de 60. Então, ó, repare aqui, ó, ele te deu 4 frações. Então, ele falou assim, a fração de 1 hora que corresponde a 15 minutos. 1 hora é 60 minutos, né? Então, 1 hora é igual a 60 minutos. Ok? Bonitinho, né? Então, como é que eu montaria uma fração? É 15 de 60. Agora, eu quero uma... Então, ele deu ali valores menores, ou seja, é a mesma coisa que eu simplificar a minha fração. Então, eu vou simplificar, vou dividir por 15, vai. Porque eu sei que o 60 dá para dividir por 15 também. Então, 15 dividido por 15, 60 dividido por 15. 15 para 15, 1. 60 dividido para 15, 4. Pronto. Achei a alternativa B. Então, alternativa B. Muito bem. Então, exercício 7. Então, outro exercício da Saresp. Em uma corrida de 100 metros, entre 2 amigos, um deles percorreu a distância de 22,5 e o outro em 22,5 segundos, entendi. E o outro em 23,34. O vencedor da corrida chegou à frente do outro em quantos segundos? Ele quer saber, né? Então, é só fazer a subtração, porque ele quer saber qual é a diferença. Então, a diferença é sempre a subtração, tá? Então, 23,34 menos 22,5.
22,5. Se você colocar o exercício assim, ó, em pé, você vai observar que o 5 fica aqui, ó. E aí, na hora de subtrair, que eu tenho que fazer, ó, 4 menos 0 é 4. 3 não dá para dividir para 4, então eu empresto aqui, ó. 13 dividido para subtrair por 4, olha eu. 13 não dá para dividir para 5, então eu empresto. 13 menos 5 dá 8. 2 dividido para 2 é 0, 2 dividido para 2 é 0. Sinal ainda é negativo. Não, desculpa, sinal não é negativo coisíssima nenhuma, né? Porque a gente tá falando de tempo, não de diferença, né? Então, como a gente tá falando de tempo, não tem sinal negativo, né? Então, o tempo é 84, alternativa D. Então, a alternativa D, que é 0,84 segundos. Aqui eu não preciso colocar os dois zeros, né, gente? Porque basta esse zero aqui só para identificar a vírgula, tá bom? Então, deixa eu... Tá ficando escuro aqui, deixa eu clarear um pouquinho mais. Pronto. E exercício 8, então, para finalizar. Saresp. Assinale a alternativa que mostra um número compreendido entre um e outro, né? Então, ele deu dois números ali. Ou seja, quando ele fala compreendido entre, quando fala a palavra entre, tem que estar no meio, entre 2,31 e 2,32. Então, ele tem que estar no meio. Então, tem que estar aqui, ó, 2,31 que ele deu, né? E 2,32. Então, tem que ser mais ou menos, se for pensar em dinheiro, tem que ser entre R$ 2,31 e R$ 2,32. Então, qual dessas alternativas? Vamos olhar lá. 2,35, 2,2. Esse 2,2 a B já perdeu, né? Porque, apesar que está entre, né? Não, já perdeu, porque na verdade tem que ser maior que 2,31 e menor que 2,32, tá? Então, tem que ser maior, vou pôr aqui, ó, sinal. E tem que ser menor que esse daqui. Então, 2,2, a alternativa B já foi. 2,30 também já foi, né? Porque coloquei errado aqui, né? Sorry, já tô cansada. Quando a prof tá cansada, a prof começa a errar mesmo. Então, lá, ó, 2,31, o 2,2, ele é menor, não pode. O número que está aqui no meio tem que ser mais que 2,31, tá? Tem que ser maior. Então, por isso que a boca tá virada para cá. Então, esse tem que ser maior que esse e tem que ser menor, não pode passar de 2,32, tá? Se quem não estiver entendendo, faz uma reta assim, ó, reta aqui, ó, no meio. Porque ele é minúsculo, na verdade, né? Então, vou fazer outra reta aqui, ó. 2,31 e 2,32. Então, aqui, fala assim, nossa, mas tem números. Deixa eu riscar aqui, ó. Mas tem números menores? Tem. Quando a gente tem, de uma célula, né? Então, lá na aula de ciências, os tamanhos de uma célula, de alguma coisa, eu tô falando de coisas minúsculas. Então, tem um tamanho menor aqui, tá bom? Então, vamos analisar, né? 2,30, ele tá aqui, ó, desse lado da reta. Então, não é isso que eu quero que esteja aqui, ó, entre esses dois, tá? Então, tem que ser aqui, ó, entre esses dois. Então, a alternativa A já foi. 2,2 também tá pra cá, então não quero. 2,31,5. 31,5. Pode ser que esteja aqui, ó. Ele tá, né? Na verdade, ele tá aqui. Vamos ver a alternativa D, só para tirar dúvida. 2,39. Pera aí, vamos ver, então. 30 e 9, e o 9 tá aqui, né?
2,309. Aqui, se eu colocar aqui, ó, um zero aqui, eu vou ver que, na verdade, isso daqui é 2,310, tá? Então, ele tá aqui, alternativa C, né? Então, esse número correto é 2, a cegueta da professora tá tentando enxergar ali na apostila. Achei, tá? Então, é essa alternativa C, né? Então, aqui é a resposta alternativa C. Prontinho. Dúvidas no plantão é só tirar. Um abraço.